Olha, a respeito de valores, eu costumo não julgar, porque eu acho que cada um dá o valor pro seu trabalho que acha que tem. Sim, eu falo a respeito dos valores justamente por conta dessa denominação de resistência. Não por conta de trabalho, porque é exatamente o que você falou. Cada um tem o seu valor e cada um paga o que quer, né? Mas eu falo por questão de acessibilidade, de se levar o nome de resistência. Não é porque ela tá aqui em banda tem um viés de resistência que ela tem que ser acessível a todo mundo. Que a real é essa. Mas você não acha que isso é uma elitização da religião? De uma certa forma não, porque dentro da Quimbanda você vai encontrar pessoas de todas as classes sociais. Você vai encontrar do médico ao pobre. Que nem por mais que às vezes, pelo menos falando do que eu pratico, as pessoas cobram valores exorbitantes, legal, mas às vezes aquela própria pessoa também iniciou muita gente e não cobrou nada. Porém, essas pessoas não aparecem e acabam muitas vezes sendo os maiores problemas das casas. Né? Então, eu costumo dizer o quê? No sentido de valores, o que importa não é o valor, e sim se o que estão te entregando é real. Porque eu acho que o maior X da questão hoje é isso. Não adianta você pagar 50 mil numa iniciação, que amanhã você vai entender que você vai ter que jogar aquele Exu fora. Eu acho que é até maior que isso, Diego, porque eu acho que uma religião ela tem que te melhorar. Sim. Né? Melhorar como indivíduo mesmo. Se ela não tá te melhorando nada, não importa quanto você pagou. Porque... não serviu para nada. É isso que eu bato hoje. Não adianta, o problema não tá muito no valor. Também no valor, sim. Porque eu acho que o sacerdote, como sacerdote, ele tem que saber, ele tem que ter a ciência do quanto cobrar, como cobrar e aonde cobrar. Ele tem que ter a ciência que tenha, por exemplo, se uma pessoa me procurar e falar para mim, porra, não tenho um emprego. Eu vou jogar para ela, eu vou falar, tá bom, eu posso te fazer uma abertura de caminho, eu posso te fazer uma situação, é 20 mil. Pô, o cara não tem emprego, então é sinal que ele tá duro, então eu vou cobrar 20 mil dele. É a mesma coisa que um doente de câncer chegar num médico e ele falar, eu tenho a cura, só que é 100 mil. O cara não vai ter que pagar, então ele sabe que o problema dele vai acabar se tornando maior. Então, eu como sacerdote, eu tenho a ciência de como pegar essa pessoa e levá-la a ter o valor que eu vou cobrar dela de iniciação. Eu acho que isso é o que falta para os sacerdotes hoje. Você acha que as casas de quimbanda, ou até mesmo outras religiões, elas têm que ter uma responsabilidade social nas suas comunidades? Olha, eu acho, dentro de um contexto pessoal meu, eu acho que sim. Né? Eu acho que sim. Eu acho que a quimbanda ela não é um culto elitista, não é um culto solitário. Né? Então tem muitas situações que poderiam ser melhoradas, sim. Né? A gente não tem aquele viés porque a quimbanda é o culto da guerra. Olha, não é, cara. Não é o culto da guerra. A quimbanda é um culto espiritual como qualquer outro. Com conhecimentos diversos, concordo. Mas não é porque eu sou quimbandeiro que eu tenho que fazer o personagem do mal. Eu sou maléfico, eu sou maldoso, eu sou isso, eu sou aquilo. Que é o viés que vemos hoje. Né? É como é que é? O vivo o diabo e nada mais. Que é um dizer que fui eu que criei, que na verdade nasceu de uma brincadeira de capoeira. Não tinha nem nada a ver com religião. Entendeu? Então é esse viés que eu acho que estraga a quimbanda hoje. Sim. Eu acho que dentro do que você até menciona às vezes como resistência, depende muito de como o quimbandeiro vai se enxergar como resistência. Às vezes ele enxerga como resistência ao sistema, às vezes ele enxerga só como resistência aos preconceitos que sofre no dia a dia, que também vai fazer parte do sistema, mas é uma resistência a isso. E eu acho que de fato toda casa de quimbanda, seja ela de quimbanda, seja de uma, é achismo, tá? Não é uma obrigatoriedade. Sabe como que eu vejo esse lance da resistência? Desculpa. Não, só para fechar esse pedaço da parte do monetária. Eu acho que todas elas deveriam sim observar quem está procurando, como é a vida dessa pessoa, se essa pessoa tem uma necessidade absurda mesmo, e se tiver, sim, ajudá-la a começar a trilhar seu caminho espiritual. E obviamente que depois que a pessoa já estiver encaminhada, a pessoa vai cumprir com as suas obrigações. Vai fazer sua e outra, fazer isso também
e tem que ter a ciência que você vai estar fazendo e aquela flecha lançada não volta pra depois, tipo, porque muitas das vezes a pessoa ela não vai ser grato como era pra ser e aí foda-se. Você fez. Entendeu? Não tem mais o que fazer. Mas ter esse entendimento. E tem pessoas sim, tem que ser ajudadas. Tem pessoas que às vezes elas vão ser ajudadas e elas vão ser muito mais atuantes e elas vão ser que o que pagou. Atuantes e vão estar se doando de fato, não só pela quimbanda, mas pelo espírito que ela tá carregando ali dentro do que a pessoa que, realmente pagou uma iniciação nisso. O que você falou é real, são flechas que não voltam. Então, também a gente pode pensar que muito quimbandeiro hoje fala pra você, é tanto e já era. Entendeu? É tanto e já era, justamente porque ele passou por isso que você está falando. Sabe, Diego, como é que eu vejo esse lance da resistência? Assim, a gente pode ver de várias maneiras, como resistência cultural, resistência às tradições, resistência política mesmo, por conta dessa discriminação e tudo. Só que eu acho que é uma resistência maior contra, por exemplo, religiões cristãs ali, desse Deus cristão. E o que acontece? Nessas religiões cristãs, a gente vê, por exemplo, crianças morrendo com câncer, pessoas em misérias, em desemprego, situação de desigualdade social e tudo isso. Todas essas situações permitidas por esse Deus cristão. Então eu vejo como uma resistência e oposição a esse Deus cristão. Por isso que eu falo da responsabilidade social de ter alguma coisa. De se opor a esse sistema desse Deus mesmo. Sim, na verdade, vendo por esse ângulo, mas de uma certa forma acaba sendo elas por elas. Porque assim, se esse Deus permite que aconteça essas coisas, eu também estou chamando a responsabilidade para resolver esse tipo de problemas. Só que aí tem que entender, porque será que você vai chamar a responsabilidade para resolver esse tipo de problema? Será que a própria pessoa está pronto e proposta a resolver esse tipo de problema? É aí que tá. É aí que mora o X da questão. Que nem ele falou, existe o ingrato? Muito. E geralmente os ingratos são os que não pagam, porque o que paga sabe o valor do que conquistou. Entendeu? Então, é muita coisa que entra no jogo pra gente poder chegar no assunto monetário. Uhum. Que nem ele falou, que a pessoa tem que ser ajudada, eu concordo. Assim como eu, assim julgo eu, vários outros quimbandeiros também já ajudaram muita gente. E assim também já tomamos bolada nas costas de muita gente. Sim. Então, será que às vezes aquele cara que hoje fala pra você, é tanto já era, quer, não quer procurar outro, não é uma construção de pessoas que ele ajudou também e que usaram dele para conquistar fins próprios e não retribuíram? Porque a gente, quando vai fazer as nossas coisas, nos dedicamos ao máximo. Então, Diego, é que assim, eu não sou da religião, né, e vou falar, da minha visão de mundo mesmo, né. E eu vejo, por exemplo, no estoicismo, né? No estoicismo a gente fala que quando acontece alguma coisa ruim, o problema é como a gente reage àquela coisa. Então eu acho que é do mesmo jeito, né? Que, às vezes a gente espera das pessoas o que a gente faria, e no mundo não é assim, né? Então eu acho que esperar das pessoas, uma gratidão ou algo em troca, é algo que é meio inútil, né? Mas aí a gente se coloca no direito de querer ou não ajudar aquelas pessoas. Sim. Entendeu? Que nem ele falou, ajudou, então sabe que é consciente que isso pode ser retribuído ou não. Exato. Então, a gente não pode contar com essa volta. Há um arbítrio. Pelo fato da Quimbanda não ser a caridade, como dizem, porque assim, na Umbanda existe caridade, no Espiritismo existe caridade, não, apesar de existir caridade, é bom sempre só entender que, por exemplo, na Umbanda existe uma mensalidade também. Então, assim, essa caridade ela tem que ser bancada. Mas assim, existe a caridade. Na Quimbanda, pelo que eu entendo, até a parte caridosa, ela também é uma parte de troca, porque eu estou te ajudando aqui, ou seja, estou te formando, te moldando aqui, você vai ter um progresso, você vai ter caminhos abertos, porém, assim que você vê que você está tendo esses caminhos, entenda que o que eu fiz foi para te ajudar ali. Ou seja, é uma troca, também vai ter a volta. Exato. Entende? Eu acho que é isso. Porque aí você tem que também pensar no sentido do que seria a caridade. Né? Porque muitas vezes a caridade ela não é uma ajuda, ela é uma criação de comodismos. Porque, por exemplo, a pessoa que procura a Umbanda, muitas vezes ela já não tem mais problemas espirituais.
ela está indo ali por uma situação psicológica. Ah, mas a Umbanda é caridade, ela não cobra nada das pessoas, mas as pessoas que frequentam aquele terreiro pagam mensalidade. Se você é frequentador ali assíduo, você paga. Você paga. Então, o que que acontece? Se é uma situação caridosa, não deveria haver isso. Deveria ser cada um contribui com o que pode, juntamos tudo que temos e fizemos o culto. Então, acaba não sendo caridoso também. Né? E dentro da Quimbanda existe isso. Ah, é uma troca? Concordo. Tanto espiritual quanto humana. Entendeu? E essa troca, ela vai ser justamente a pessoa que está conduzindo aquela casa. Isso existe mesmo até dentro de casa de Umbanda, na verdade. Eu tô traçando aqui em Umbanda em cima disso. Mas dentro da casa de Umbanda, se você chegar lá na casa de Umbanda e, pô, você ficar no pé ali do Exu, do Exu de frente da casa. É isso, aquilo, tal, minha vida tá assim, assado. Te dar caminho, te ajudar, e você também não chegar com nada, não retribuir nada, o que eu ouço de falar, gente, que vai virar cara, ou até mesmo a vida da pessoa entorna de volta.